Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa mentoria Finanças à Luz da Bíblia. Essa mentoria é uma mentoria que nós vamos estudar os princípios bíblicos, princípios que já dão certo há milhares de anos, princípios que o homem mais rico que já existiu, que foi Salomão, seguiu, e que se você seguir, você pode viver uma vida, você pode não, você vai viver uma vida tranquila, uma vida de prosperidade, uma vida financeira saudável, uma vida financeira onde você não vai passar por apertos, eu tenho certeza. Independente se você é cristão ou não, isso aqui é para você. Muita gente acha o seguinte: a Bíblia é só para quem é cristão. Se a gente for olhar historicamente, a gente for olhar livros que foram escritos por milionários, por pessoas que seguem princípios, nós vamos ver que vários desses princípios estão na Bíblia, para não dizer todos. Não posso dizer todos, até porque eu não li todos os livros, mas vários desses princípios estão na Bíblia. E se você seguir, você vai chegar nesse lugar que você tanto deseja. Ah, Gabriel, mas esses caras não são... essas pessoas que você está falando, esses milionários, eles não são cristãos, mas seguem os princípios da Bíblia? Sim, eles seguem. Às vezes eles nem sabem que estão seguindo um princípio que está na Bíblia, mas eles seguem um princípio. E como eles seguem um princípio, eles conseguem um resultado. Então é isso que a gente quer, que eu vou trazer aqui para vocês, para vocês terem o resultado que vocês desejam, vocês viverem uma vida próspera, vocês viverem uma vida saudável, uma vida mais tranquila financeiramente, sem passar apertos, e uma vida que você vai crescer, você vai conseguir realizar os seus sonhos, você vai viver uma vida de abundância. E se você é cristão, você vai transbordar. A gente que é cristão, né, a gente faz isso, a ideia é essa, que a gente propague a palavra de Deus, então você transbordar também isso dentro do reino. Tá bom? Você que não é cristão, fique muito à vontade para falar, para tirar suas dúvidas, para fazer os seus questionamentos. É lógico, dentro de um respeito, dentro de um bom senso. Tudo pode ser esclarecido, tudo pode ser indagado, não tem problema nenhum com isso. Até porque eu sou uma pessoa que busco muitas respostas, eu busco muito é, questionar as coisas, então não tem problema você questionar. E eu estou aqui para tentar buscar esclarecer ao máximo as dúvidas que você tiver em relação a qualquer um dos tópicos que a gente vai trazer aqui. Informações importantes. A gente tem o grupo. Você que está no grupo, você vai receber o link para você participar ao vivo aqui comigo. Você vai receber os resumos das aulas. Se a gente usar alguma ferramenta, você também vai receber as ferramentas. A gente vai também falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre a aula. Como eu disse, eu vou abrir o grupo para você trocar essa ideia comigo, para você conversar, você fazer perguntas, vocês interagirem entre vocês, vocês terem essa interação entre vocês. Então é importante que essa interação seja respeitosa, de forma nenhuma vai ser aceitável um bullying, um comentário desrespeitoso, algo agressivo. Então, seja respeitoso, tenha bom senso, tenha coerência, até mesmo na hora de você fazer perguntas e também de você interagir com os outros membros do nosso grupo, tá? Nesse grupo que vocês vão estar, que vocês estão, na verdade, a gente não vai trabalhar com nada, vendendo nada. Então, eu não vou vender nada para vocês nesse grupo que está lá. Você que já é meu aluno, maravilha, em outro curso. Você que quer ser meu aluno, maravilha também, vai ser uma bênção. Mas eu não vou vender nada. Você quer saber de alguma coisa, você pode chamar minha equipe no Instagram, você pode chamar a gente no WhatsApp privado, que você vai falar com a minha equipe.
Mas ali eu não vou vender nada, eu não tenho aqui o objetivo de te vender um curso, uma outra mentoria, uma formação, nada. Eu não tenho o objetivo de vender nada, nem antes, nem durante, nem depois do nossa mentoria aqui. É algo totalmente essa primeira turma é algo totalmente gratuito, é algo que Deus tocou no meu coração durante algumas semanas e eu coloquei isso aqui e decidi colocar em prática e trazer para vocês aqui em primeira mão, pelo menos essa primeira turma, esse conteúdo 100% gratuito, de forma que eu consiga impactar pessoas. Então, o meu objetivo é impactar a sua vida e o objetivo é impactar mais vidas, é levar isso aqui a mais vidas, as pessoas que, por algum motivo, estão vivendo uma vida de tormento, estão vivendo uma vida financeira conturbada. Então, você, independente se você é cristão ou não, você pode pegar isso aqui, pega o link do grupo, pega o link, se você não tiver lá o link ainda, pede para a gente que a gente vai enviar o link ali novamente, para você enviar o link para o maior número de pessoas possível. Você pode enviar para um parente, você pode enviar para um amigo, você pode enviar para alguém que você deseja que tenha uma vida melhor. Então, pega esse link e envia para o maior número de pessoas. Como eu disse, não tem objetivo aqui, eu não vou vender, não é para nada disso, não é para me promover, é para promover os princípios, é para a gente promover uma vida financeira mais saudável. 90% dos brasileiros não lidam, não tem contato, só tem contato com o dinheiro, mas não tem contato com a vida financeira, não gerenciam suas finanças. Então, você pegar isso aqui e levar para outra pessoa, você não tá evangelizando, você não vai estar querendo empurrar o evangelho nela de goela abaixo, até porque meu objetivo aqui não é pregar para você. Meu objetivo é trazer princípios, finanças. Aí eu pego, como se eu pegasse um livro, qualquer um outro livro aqui que eu tenho, e estudasse esse livro. A gente vai estudar o livro Bíblia. A gente vai pegar um livro um pouquinho maior, um livro aí que tem muitas páginas, um livro escrito segundo a gente acredita, nós cristãos, um livro inspirado por Deus, palavras inspiradas dadas aos homens inspiradas por Deus. Muitas pessoas diferentes escreveram partes, então a ideia é a gente estudar um livro. É isso, a gente estudar esse livro e pegar os princípios que tem nele e aplicar nas nossas vidas, que você vai ver que vai dar certo. Então, é isso. Acho que essas são as mensagens. O grupo, como eu disse, a gente vai abrir depois dessa aula para você interagir, você trocar ideia. Ah, Gabriel, mas você está dizendo para mandar o link, a pessoa vai perder a aula. Não, eu vou deixar os links das aulas. Eu vou deixar para todo mundo que estiver no grupo. Isso aqui eu não vou ficar lá no meu Instagram mandando aula, mandando aula. Oh, a gente assiste a aula. Não vou fazer nada disso. É para quem realmente quer. Então, eu vou liberar no grupo, conforme a gente carregar as aulas, a gente tiver feito as aulas, a gente subir na plataforma, a gente vai liberar para vocês assistirem. Então, a pessoa que entrar, por exemplo, sei lá, entrou no meio, já passou 2 aulas e ela entrou, não tem problema, ela vai conseguir assistir essas aulas, tá bom? Você, inclusive, se estiver assistindo essas aulas aqui depois, você vai estar sabendo de tudo isso. Uma outra coisa a gente vai ter aí 10 aulas, vão ser 10 semanas. Então, contar de hoje, essa primeira, a gente vai ter essa e mais 9 aulas, sendo uma por semana. O meu planejamento aqui, que eu já coloquei, é que sejam nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras, 7 horas da manhã. Então, eu já te aconselho, já te recomendo, mediante tudo que a gente vai falar aqui, que você se esforce para estar aqui às 7 horas da manhã. Gabriel, para mim é muito difícil. Para mim também é difícil. Por quê? Esse meu horário é o meu horário que eu estou fazendo outra coisa, tá, gente? Esse horário de 7 horas não é o horário que eu estou fazendo isso aqui. Mas é um horário que eu decidi, eu coloquei no meu coração que é mais. Pelo menos durante esse período, eu vou dar mais importância nessa sexta-feira, um dia por semana, em fazer isso aqui com vocês. Então, é muito importante que você dê esse comando também para você mesmo, de que é importante você estar aqui, de que é importante você participar ao vivo. Ah, mas e você não vai liberar a gravação? Sim, eu vou liberar a gravação, mas não é a mesma coisa.
Você vai entender ao longo da nossa jornada aqui, ao longo das aulas, que não é a mesma coisa. O comando que você está dando para você mesmo é um comando que dá para eu fazer depois. Ah, já que é gravado? Ah, eu posso assistir depois. E quantas coisas você está deixando para fazer depois e às vezes você nem faz. Então, cuidado com os comandos que você dá. A gente vai falar muito disso, eu vou trazer muitos ensinamentos que eu tive, muitos aprendizados, na verdade, muitos aprendizados que eu tive na prática, alguns deles na dor, alguns princípios que eu precisei seguir por dor e não por seguir o princípio, às vezes, mesmo sabendo, eu não segui, eu acabei indo pela dor. Então, você não precisa passar por coisas que eu passei. Se você está passando, você pode parar de passar por elas, porque você pode seguir um princípio e ter uma vida muito mais saudável. E muito importante, toda vez que você quebra um princípio, você gera uma consequência na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. É muita alegria, tá? Que eu estou fazendo esse curso, que eu preparei esse treinamento para vocês, essa mentoria. Bota o nome que você quiser. Para mim é uma mentoria, porque eu sou um mentor, então eu sempre estou mentorando, estou direcionando as pessoas, tá bom? E a gente vai entrar aí, vai aprofundar na Bíblia, para a gente, cristão, é a palavra de Deus. Se você ainda não acredita que isso aqui é a palavra de Deus, fica tranquilo, eu não estou aqui para te forçar isso, tá? E a gente vai entrar nesse tema que é tão, mas tão presente, tão relevante nas nossas vidas. Nada mais no mundo a gente lida tão quanto o dinheiro. Você lida mais com o dinheiro do que você lida, talvez, do que se você se relaciona mais com o dinheiro, talvez, do que se você se relaciona com seus amigos. Você se relaciona mais com o dinheiro, talvez, do que se você se relaciona com a sua esposa. Porque toda hora você tem uma relação com o dinheiro. Toda hora você está comprando, toda hora você está entrando dinheiro, toda hora está saindo, você está passando um cartão, você está comprando alguma coisa. Isso é um relacionamento, isso é uma relação. Então, a gente precisa entender como aplicar os princípios certos, para quê? Para que a gente tenha uma vida financeira saudável. Então, ao longo desses próximos encontros, a gente vai descobrir, nosso objetivo é descobrir a relevância de entender as finanças à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre finanças. A gente lê tantos livros, gente, eu tenho aqui eu acho que eu tenho para mais de 30 livros aqui só nessa área de finanças. Eu estou vendo aqui que ali tem alguns, aqui tem outros que estão guardados. Só de finanças. Tantos livros de finanças. Por que eu não vou ler um outro livro aqui de finanças? É porque esse livro não é específico de finanças, né? Engraçado, a Bíblia fala mais sobre dinheiro, sobre a relação financeira, do que qualquer outra coisa. Fala mais do que amor, fala mais do que salvação. Olha que engraçado, né? Fala até mais do que Jesus. Porque ela está sempre falando disso, é ouro, é prata, essa relação de dinheiro, ela está falando o tempo inteiro. Então, a gente vai entender que o dinheiro ele está todo tempo presente na nossa vida. Só que no mundo que a gente vive, o mundo capitalista, a gente vê o quê? Que as pessoas, vamos dizer assim, inconscientemente, ou muitas conscientemente, colocam o dinheiro no centro. O dinheiro no centro de tudo. Eu vi um vídeo outro dia de o cara falando que tem medo de Jesus voltar. Poxa, logo agora que ele fala um monte de palavrão lá, então não vou repetir, mas ele falando, poxa, cara, que eu tô com medo de Jesus voltar, cara, tô com medo do caramba, não sei o que e tal, ele vai falando de palavrão lá. Mas logo agora que tá dando tudo certo, logo agora que a coisa tá boa, ele não tá com medo de Jesus voltar. Ele fala lá que ele tem medo de não ir para o céu, mas é lógico que ele não vai para o céu. Ele, assim, lógico, não sou eu que julgo, mas pelas coisas que ele faz, pelas coisas que a gente vê, mas só Deus julga, não sou eu que vou dizer que ele vai ou não vai. Perdoa aqui o meu julgamento. Mas o que ele tava com medo era o seguinte, cara, pô, agora logo que tá dando certo, agora que eu tô com dinheiro, agora que a coisa tá tudo boa, pô, Jesus vai voltar, vai acabar com essa minha parada toda e eu vou ficar ferrado. Por quê, gente? Por que eu falo isso, que ele não vai ser salvo? Porque é o seguinte, quem é salvo acredita que já é salvo. Eu não estou julgando aqui ele como apontando dele e falando assim, você não vai para o céu. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a salvação, a pessoa que sabe da salvação, ela sabe por si própria. Ela tem a convicção
A convicção da salvação. A primeira coisa que, para quem não é cristão, esclarecendo aqui um pouquinho, a primeira coisa que identifica a salvação é você sabe que você é salvo. Por quê? Pela fé. Você acredita que você vai ser salvo. A salvação não gera dúvida. Ah, mas quem vai mas quem vai julgar é Deus. Eu concordo com você. Quem vai julgar realmente é Deus. Mas você sente isso, testifica dentro de você, porque pelas coisas que você faz, você sabe se sim ou se não. Entendeu? Então, essa é a grande questão. E ele, por saber as coisas que ele faz, as coisas que ele pratica, ele já falou, cara, eu não vou ser salvo, eu tô com medo do caramba, porque Jesus vai voltar e, cara, eu vou pro inferno. E agora que a coisa tá boa, tipo, agora que eu tô curtindo, agora que, cara, eu tô com dinheiro. Então, no mundo que a gente vive, as pessoas colocam muito dinheiro como centro. Eu conversava com a minha esposa que as pessoas olham muito para o resultado. Olham muito para o resultado, elas só olham para o resultado, resultado, resultado. E elas não veem o que a pessoa passa nos bastidores, elas não veem o back-office, né? Elas não veem o que está por trás. Elas não veem ali o que está por trás das cortinas. Porque agora, no mundo que a gente vive, um mundo onde as redes sociais é que ditam ali quem é quem está prosperando e quem não está, você olha e fala, caraca, fulano está com carro, fulano trocou de carro, caraca, está bem de vida. Mas às vezes está chorando dentro de casa, às vezes está mal. Ou trocou de carro, concordo com você, mas está trabalhando até 2 horas da manhã, acordando 6. Então, assim, a gente olha muito para o palco, né, para a fachada, mas a gente não olha para o que está dentro. Então, isso é comum no ser humano e mais ainda hoje que a gente vive nesse mundo capitalista. Então, é essencial que nós temos uma compreensão mais abrangente e com base em princípio, com base no que a Bíblia ensina. Tá bom? Então, vamos lá a uma visão geral. Uma visão geral. A Bíblia fala, se você está com a Bíblia e se você tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia, abra aí comigo em Salmo 24. A gente vai usar a Bíblia, né, gente? É um livro. Ah, Gabriel, mas eu não sou cristão, não tenho Bíblia. Compra uma Bíbliazinha, compra uma Bíbliazinha lá baratinha e tal. Se você, Gabriel, fala assim, Gabriel, eu não posso ter uma Bíblia, a gente vai arrumar um jeito, sei lá, de te enviar uma Bíblia. Só fala. Gabriel, eu não tenho uma Bíblia, eu quero saber desse negócio, eu quero estudar aqui pela Bíblia, eu quero ler aqui o que você está falando. Se você não tiver nenhuma. Gente, eu estou falando assim, ó, a Bíblia você consegue comprar uma Bíblia, eu acho que por R$ 20 você consegue comprar uma Bíbliazinha simples, não precisa ser uma Bíblia maravilhosa, linda. É a Bíblia simples. E se você não puder, mesmo assim, se você não puder, você fala que, sei lá, a gente vai dar um jeito aqui de enviar uma Bíblia aí para você. Isso aí a gente vai dar um jeito. Mas a Bíblia diz em Salmos 24, versículo 1, ela vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Vamos lá de novo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Eu vou pegar outras versões aqui para você. Eu vou pegar uma outra versão aqui para a gente ler, porque várias Bíblias têm versões diferentes. Muda ali um pouquinho a tradução, muda ali um pouquinho as palavras, para poder dar um entendimento melhor. Às vezes a pessoa que também traduz um pouquinho diferente, a editora. Mas para você que está com. Vamos ler aqui. Eu li a Thompson aqui, eu vou ler agora a NVI. A NVI diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Na que eu li antes, fala do Senhor é a terra e a sua plenitude. Na NVI fala do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, o que a gente está trazendo aqui? Esse versículo vai lembrar para a gente o seguinte, que o que temos e que tudo que nos pertence
é do Senhor. Do Senhor quem? Deus. Gabriel, peraí, eu não sou cristão, então as coisas são minhas, não são de Deus, não. Calma, fica tranquilo. Eu vi um vídeo outro dia, muito interessante, para quem conhece aí o Wendel Carvalho, talvez você possa até ir lá e procurar, tá? No Instagram dele, ou depois eu vejo aqui e trago para vocês, que ele perguntaram para ele assim, o Wendel Carvalho, para quem não conhece, é um treinador nessa área, ele fala muito sobre prosperidade, sobre protagonismo de vida, você assumir o seu papel como protagonista da sua história. E para quem não conhece, né? Para quem já conhece, então ele é um treinador hoje muito relevante na área dele. E perguntaram para ele o seguinte, botaram na caixinha de perguntas o seguinte, Wender, e se você perder tudo, como é que fica? E aí ele riu, ele respondendo, ele riu, ele riu e falou assim, eu não tenho nada. Perder o quê? O que eu vou perder? Dinheiro que você está falando? Carro? Casa? Empresa? O que você está falando que eu vou perder? É isso que eu vou perder? Isso não é meu. Isso são coisas que eu tenho para administrar. Isso aqui são coisas que Deus me deu para administrar. Eu sou só um administrador. O que eu realmente tenho está aqui e aqui. Isso ninguém tira. E eu achei muito legal ele falando isso. Por quê? Porque ele reconhece um princípio. Ele reconhece que ele, na verdade, é um mordomo. Um mordomo é alguém que administra a casa, administra os bens do seu senhor. Então, é lógico, se você não é cristão, você não acredita nisso, eu não estou aqui para, como eu disse, eu não estou aqui para pregar para você, eu estou aqui para te trazer princípios. Então, a gente precisa entender o seguinte: existe um poder. Poder, eu não sei o que você acredita, existe um poder superior. Para nós, cristãos, é Deus. Então, tudo que tem na terra, tudo e todos, é dele. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, peraí, eu sou dele, tudo que tem aqui é dele, não tem nada meu. Eu só administro. Eu sou um mordomo. Então, se tudo que nós temos pertence ao Senhor, nossas posses, nossos recursos, nossas vidas, tudo é dele. Por isso que as pessoas falam assim, aí até o não cristão fala, até o não crente fala, se Deus quiser, vai acontecer. Porque a gente vê muito disso, né? Não sei se acontece com vocês também, mas eu vejo muitas pessoas que às vezes não é cristão e ela fala, não, se Deus quiser, eu vou não sei aonde. Não, se Deus quiser. Por quê? Porque apesar de ela, às vezes, não ser cristã, não acreditar em algumas coisas, mas ela sabe que existe um poder superior e que esse poder superior rege tudo. Então, peraí, se ele quer, vai acontecer. Estão entendendo? Então, esse tipo de coisa já é um princípio. É um princípio que eu preciso entender que eu sou um administrador. Então, se eu sou um administrador, eu já preciso entender que eu preciso administrar algo que não é meu. Eu preciso administrar algo que é de alguém. Então, se é algo que é de alguém, se é algo que é do meu Senhor, que é algo que de alguém que está acima de mim, eu preciso prestar contas. Isso aqui é muito importante. Eu não estou só administrando, eu preciso também prestar contas disso que eu estou administrando. E aí, vamos lá. Vamos outra passagem aqui, ó. Mateus 6, 24. Se você não tem a Bíblia, eu vou te dar uma dica aqui também. Se você não tem a Bíblia assim, você pode baixar ela no seu celular, gente. É a coisa mais fácil hoje. Gabriel, eu não tenho uma Bíblia. Eu gostaria de ter uma Bíblia. Baixa no seu celular. Baixa no celular que você vai conseguir me acompanhar aqui. Ou então você abre no computador, na internet, coloca as passagens que eu estou falando aqui, você colocar assim, ó, Mateus 6, 2 pontinhos, 24. Vai aparecer exatamente a passagem que a gente vai ler aqui, tá bom? Não tem desculpa, não tem por que não fazer. Vamos lá. Em Mateus 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois
pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Peraí, vamos lá então. Pensa no seguinte, nessa época aqui, nessa época bíblica, existia muito a questão desse respeito, como a pessoa que servia, que você trabalhava, era um senhor para você. E até muitos casos de a pessoa ser escrava mesmo. Ela ser uma escrava. Então, ela tinha um senhor sobre ela. Então, existia também isso. Mas, se a gente for olhar, aqui o que ele está falando é o seguinte, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Então, imagina o seguinte, que você tem dois chefes. Vamos imaginar uma situação onde você tem dois chefes. Já aconteceu isso comigo. Agora eu lembrei. Falando aqui, eu lembrei. Eu tinha dois chefes. E aí, o que acontece? O que ele diz é o seguinte, você não pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Eu não vou falar aqui, eu não vou terminar aqui a frase, mas preste atenção. Quando você tem dois senhores, você fica num dilema. Quando você tem dois chefes, você fica num dilema. Que às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. Tá entendendo? Imagina, eu lembrei aqui de um negócio que as pessoas falam muito do cachorro, que o cachorro ele tem um dono só. Ele tem um dono só. Aquele que ele obedece os comandos. Ele não obedece os comandos de várias pessoas. Ele obedece o comando de um. Porque ele reconhece alguém como autoridade sobre ele, alguém como senhor dele, alguém que domina sobre ele. Então, por exemplo, você tem uma casa que tem o marido e a esposa, tem lá o marido e a esposa, e o cachorro é do casal. O cachorro vai reconhecer um como o senhor, vai reconhecer um como o superior. E ele vai obedecer mais um do que o outro, porque ele não consegue, ele se perde. Por quê? Porque o sistema dele, o sistema de um cachorro, de um animal, é totalmente reptiliano. É totalmente através de instinto. Ele não tem esse raciocínio igual a gente tem, de ter o reptiliano, ter o sistema límbico, ter o neocórtex. O neocórtex é onde faz o raciocínio. O cachorro ele não tem, o neocórtex dele não é desenvolvido igual o nosso. A gente tem o raciocínio porque o nosso neocórtex é muito mais desenvolvido do que o dos animais. O animal ele age por instinto. Então, é a mesma coisa. Você não consegue fazer isso você não consegue se servir os dois com o mesmo capricho, com o mesmo com a mesma dedicação. Você não consegue. Não existe isso aqui. Então você tem que entender o seguinte. E aí a passagem continua falando o seguinte. Vamos lá, vamos ler do início. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gabriel, mas eu não sou cristão, então eu posso servir ao dinheiro? Aí é contigo. Você até pode, só que você vai ficar refém dele. Por que acontece? Aqui ele está dizendo o seguinte, como um senhor. Você não pode ter Deus como teu senhor e o dinheiro também como seu senhor. Se você não serve a Deus, você não é cristão, por exemplo, e você quer colocar o dinheiro como seu senhor, beleza, fique em paz, está tudo certo. Só que ele vai governar a tua vida. É ele que vai tomar as decisões. É ele. Quando você fala assim, se Deus quiser, não vai ser quando Deus quiser, não. Vai ser assim, quando o dinheiro quiser, vai ser isso. Quando a minha conta bancária quiser, quando o dinheiro me permitir, você está entendendo? A frase que você vai usar agora não vai ser mais quando Deus quiser. Vai ser o seguinte, quando o dinheiro permitir, quando o dinheiro quiser, porque ele vai ser o seu senhor. Ele vai começar a reger a sua vida. Eu falava sobre isso lá no meu Instagram, falando um pouquinho sobre ganância, sobre a cobiça. Quando o dinheiro governa a sua vida, ele controla as suas decisões. E muita gente não percebe, eu não percebia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu queria muito sair da empresa que eu trabalhava. Eu queria muito sair da empresa, eu estava saturado. Eu era sócio da empresa. Ganhava um salário muito bom. Salário muito bom.
melhor plano de saúde que tinha, plano dentário, ticket de refeição bom lá que eu usava, eu trabalhando de casa, usava só para ir em Outback, usava para ir em lugares para jantar com a minha esposa, e eu estava saturado, e eu queria sair. Só que o que acontecia? O dinheiro não deixava. Por quê? Eu ficava com medo de não conseguir ganhar a mesma coisa empreendendo, porque eu queria sair para poder empreender, para poder abrir o meu negócio. Na verdade, não para abrir o meu negócio, mas para continuar o negócio que eu já vinha tocando. Eu vinha tocando um negócio em paralelo, e chegou num ponto que eu falei, eu preciso tomar uma decisão, eu quero tocar o meu negócio, até porque eu estou saturado do lado de cá, eu quero fazer isso aqui, que é o meu propósito e tudo mais. Só que o que aconteceu? Eu me vi naquele dilema. Se eu vier para cá, que é a minha empresa, eu ainda não tenho faturamento para poder me manter, que é o que isso aqui me mantinha. Só que eu estava insatisfeito aqui. Vocês estão entendendo? Eu estava insatisfeito. Eu não queria mais estar aqui. Eu estava aqui só por causa do quê? Do dinheiro. Quem estava tomando a decisão? Era a minha razão? Era a minha... Era Deus? Era o meu Senhor Deus, que eu já servia? Ou era o dinheiro? Eu estava vendendo o meu conhecimento. Eu estava ali como se eu fosse um mercenário. Eu não queria estar ali, não queria estar fazendo aquilo. Vocês estão entendendo? Então, a minha decisão, na verdade, está sendo quem está tomando a decisão, quem está regendo a minha decisão é o dinheiro. Não é o que eu queria. Porque eu queria o quê? Liberdade de tempo. Eu queria fazer o que eu amava. Eu queria seguir um outro caminho. Isso aqui falava muito mais forte. Mas quem estava tomando a decisão era o dinheiro. Ó, não sai não, porque senão você vai ficar passar problema. E foi, realmente eu passei problema. Realmente eu passei por problemas. Mas quem tomou a decisão foi Deus. Eu falo para vocês que foi Deus. Por que foi Deus? Porque eu fui expulso do trabalho. Literalmente, eu fui convidado a me retirar da sociedade. Vocês estão entendendo? Quando é o dinheiro que rege e quando é Deus, o dinheiro estava tentando reger a minha decisão. E aí eu precisei de um empurrãozinho de Deus. Ó, eu vou te expulsar, já que você me serve e você não está conseguindo tomar essa decisão sozinho, deixa eu te expulsar aqui, deixa eu tomar a decisão por você. E aí, às vezes, a gente não entende. Na época eu entendi, foi muito claro para mim. Eu falei, cara, é Deus fazendo isso aqui, porque eu não estou tendo coragem de fazer. Mas como eu tenho Deus como meu Senhor, ele faz todas as coisas. Aí estou falando o que eu acredito, tá bom? Mas eu me vi nessa situação, estão percebendo? Eu me vi nessa situação onde o dinheiro estava dominando, tá? Então, qual a importância de você ter essa visão? Uma visão bíblica, tá? Ela não é apenas a Bíblia, né? Como muita gente pensa, ela não é apenas um livro de histórias ou um guia moral. A gente acredita que ela é a palavra viva de Deus, que ela tem direcionamentos aqui. E através disso, ela molda a nossa visão e a nossa compreensão de todos os aspectos da vida, incluindo o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, as finanças. Então, quando a gente olha para o dinheiro com as lentes, a gente coloca a lente, uma lente da Bíblia, como se eu estivesse colocando uma lente para eu ver melhor. Nós vemos que o dinheiro ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ou seja, um recurso que Deus nos deu para administrar. Administrar como? Com sabedoria e integridade. Com justiça. Porque o dinheiro em si, gente, o dinheiro que a gente vê, papel, isso aqui existe de alguns milênios para cá. Antes não existia o dinheiro, era ouro. As compras e vendas eram feitas através de trocas. Então, o dinheiro em si, ele existe da agora, esse papel que a gente vê. Mas a riqueza, ela já era tratada de outra forma, era através do ouro, era através da prata, era através dos bens. Então, não é o dinheiro em si, o dinheiro é um papel. E agora está até acabando o papel, com Pix, cartão de crédito.
Eu, por exemplo, assim, eu tenho dinheiro na minha carteira porque eu faço questão de ter isso. Algo que eu, mentalmente, eu preciso ter dinheiro ali na minha carteira. Papel, dinheiro em papel ali. Eu boto dinheiro ali. E aconselho você também a ter dinheiro na sua carteira, tá? Bota umas notas ali de 100, de 50, ali, umas 2, 3 notas ali, para você ver que você está com dinheiro. Não é para gastar, não, é para você botar ali e você falar, eu sempre tenho dinheiro, eu sou abundante, eu sempre tenho dinheiro, então olha quanto dinheiro tem na minha carteira. Isso é importante para você. Depois eu explico, talvez, por quê. Mas, com essa relação de Pix, cartão de crédito e tudo mais, a gente acaba não tendo essa relação com o dinheiro físico mesmo. Então, o dinheiro papel, acaba tornando-se irrelevante ao longo do tempo. Mas a relação financeira ela sempre vai existir. Então, quando a gente coloca essa lente na gente, coloca essa lente na frente da gente, a gente precisa entender que o dinheiro, os recursos que eu tenho, eles são ferramentas que eu preciso administrar com sabedoria e integridade. Mas, entretanto, contudo, todavia, como eu disse, nós vivemos num mundo em que a perspectiva de riqueza, de prosperidade, de sucesso é distorcida. As pessoas acham que a questão de riqueza, sucesso, é estar na mídia, é ter 1 milhão de seguidores, é ser visto, enfim, é ter um carrão. É lógico, ter um carrão são consequências de você ter construído riqueza. Mas a visão é muito distorcida. A visão é muito distorcida do que realmente é riqueza, do que é sucesso. A sociedade vai dizer que nós precisamos buscar riqueza a qualquer custo para definir o nosso valor pelo que possuímos. Então, preste atenção. Eu só sou aquilo que eu tenho. Eu só sou alguma coisa pelo que eu tenho. Tá entendendo? Eu preciso ter um carrão, eu preciso ter uma mansão, eu preciso estar viajando para Maldivas, porque se eu tiver essas coisas, eu sou alguma coisa. Não, eu já sou antes de eu ter qualquer coisa. Eu já sou. O que está dentro de mim é aquilo que o Wendel Carvalho falou, cara, o que está aqui, o que está aqui, ninguém tira. Isso é o que eu sou. O restante é o que eu tenho. Mas, quando a gente coloca a lente através da Bíblia, a gente vai ver que a perspectiva é diferente. A Bíblia vai nos ensinar o quê? Que a verdadeira riqueza está na salvação. Que nós somos mordomos dos recursos que Deus nos confiou e que devemos usar esse recurso para quê? Para a glória de Deus. E para quê? Ah, Gabriel, mas eu não sou cristão. Ok, você pode usar esses recursos para o bem do próximo. Também. Você pegar, por exemplo, Bill Gates, né? O Bill Gates, toda vez que a fortuna dele, eu não lembro se era exatamente esse valor, mas eu acho que era 70 milhões, um negócio assim. Toda vez que chegava nesse valor, ele pegava e doava tudo para o combate da malária. Você pode pesquisar depois isso. Tá? Ele chegava num determinado valor, ele pegava e doava tudo. Eu não sei se era 70 milhões ou 70 bilhões, eu acho que é milhões, porque o Bill Gates era bilionário, mas ele pegava esse valor e doava tudo, doava uma parte, eu não lembro exatamente, depois eu vou pesquisar também para vocês, para falar exatamente, mas ele pegava e doava para o combate à malária. Ah, mas o cara não é cristão. Mas ele entende que o recurso dele, o recurso que ele tem, é para o bem do próximo, é para usar também para o bem do próximo. Gente, chega num ponto, o Flávio Augusto, eu lendo sobre o Flávio Augusto, para quem não conhece, o Flávio Augusto é o dono da WhatsApp, foi dono do Orlando City, enfim, hoje é dono do Geração de Valor, Escola Conquer, entre outros aí. Ele falando, gente, chega num ponto que o dinheiro ele já não muda, a quantidade de dinheiro já não muda mais a sua situação financeira. Ele já não muda o seu status social, ele já não muda a sua qualidade de vida. Chega num ponto que o dinheiro não faz mais diferença a quantidade, tá? A quantidade. Por exemplo, você, sei lá, chegou a 1 bilhão. O segundo bilhão não vai fazer diferença. Era isso que ele queria dizer, não exatamente de números assim,
Mas é tipo, o segundo bilhão, o terceiro, o quarto, o quinto não vai fazer diferença em quem, na qualidade de vida dele. Porque chegou num nível assim que a qualidade de vida dele já é extraordinária. Então, os nossos recursos devem ser também para o bem do próximo. Então, se você não é cristão, Gabriel, eu não sou cristão, então isso aí não se enquadra para mim. Os meus recursos não são para a glória de Deus. Os seus recursos são para o bem do próximo. Ajude o próximo. Eu não vou para a igreja. Cara, não tem problema, ajuda o próximo. Isso aqui é um princípio. Gabriel, mas eu não estou aqui para salvação. Tá bom, ajuda o próximo. Os recursos que você tem, que você administra, não são só para você. São recursos que você administra para poder também ajudar o próximo, aquele que é menos favorecido, aquele que não tem a mesma condição que você tem, aquele que não tem a força para seguir como você segue. É isso. Então, a gente, como cristão, a gente acredita que nós somos mordomos, que a nossa verdadeira riqueza está em Cristo, está na nossa salvação, a gente acredita nisso, que nós somos mordomos, nós somos administradores do recurso que Deus nos confiou e que a gente deve usar esse recurso para a glória de Deus. Como? Cara, propagando o reino. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Dar um exemplo básico para vocês. Isso aqui que eu estou fazendo é administrar os meus recursos para a glória de Deus. Por quê? Eu estou pegando a minha internet, eu estou pegando meu notebook, a minha câmera, a minha outra tela que eu tenho aqui, as minhas bíblias, o meu teclado, eu estou pegando meu mouse, eu estou pegando os recursos que Deus confiou a mim. Presta atenção, eu estou pegando os recursos que Deus confiou a mim, porque os recursos não são só dinheiro, mas isso aqui é bem, você concorda? Isso aqui são coisas que eu comprei, elas têm valores. Então eu estou pegando esses recursos para levar algo que Deus já me deu, para levar a palavra dele. Estão entendendo? Para levar para quem é cristão, para levar para quem não é cristão, não importa. Eu estou fazendo o bem. Eu pego os meus recursos para fazer o bem. Eu, como cristão, glorifico a Deus. Se você não glorifica a Deus, pelo menos faz o bem ao próximo. Pelo menos isso. Pega aquilo que você tem, que já está na sua mão, que você administra de forma melhor. É isso. Entendeu? Maravilha? Essa foi a nossa aula. Eu acredito que, à medida que a gente vai avançando o curso, meu desejo é que você seja transformado pela sua mente, conforme tem lá em Romanos 12:2. Tá? Que nós possamos aprender, possamos aplicar e viver esses princípios bíblicos sobre finanças. E, ao fazer isso, que você faça o bem ao próximo, que você glorifique a Deus, que você tenha uma vida muito mais próspera, muito mais saudável. Bacana? Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.